Então clica com força aí abaixo. Já é inscrito no canal? Se não, inscreva-se aqui também. Clica no sininho de notificações e deixa o teu joinha. Já é inscrito? Então vai clicando aqui abaixo. Vai clicando para que mais pessoas recebam essa mensagem, tá bom? Hoje eu quero convidar você para a gente fazer aqui uma leitura e aprender um pouco da palavra de Deus aqui em Oséias. Um texto muito conhecido, Oséias capítulo 4 e o versículo 6. Vamos falar aqui de algo que eu acredito ser a coisa mais importante na vida de um cristão. Ter o conhecimento de Deus. E Oséias fala disso com muita propriedade. Oséias capítulo 4 e o versículo 6 tem um recado expresso de Deus aqui. E que nós devemos dar muita atenção a ele. Oséias capítulo 4 e o versículo 6 diz: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os perigos que cercam alguém por falta de conhecimento. A crônica da manhã de hoje é a falta de conhecimento que leva à destruição. Isso aqui é um assunto muito importante. É por isso que eu sempre peço que você dê o seu joinha, que você compartilhe esse vídeo com mais alguém, porque quanto mais pessoas ouvirem essa palavra, isso é maravilhoso. A falta de conhecimento que leva à destruição. Esse texto, ele é um texto tão profundo, tão rico em lições. E a mais importante delas aqui é entender que não existe tribulação, não existe problemas do nosso dia a dia, não existe nada do âmbito humano nem espiritual que possa nos destruir, senão a falta de conhecimento. Você veja como esse texto ele é interessante. Porque esse texto poderia estar escrito assim: Meu povo foi destruído pelo diabo. Meu povo foi destruído pelas tribulações. Meu povo foi destruído pelo medo. Meu povo foi destruído pelas circunstâncias adversas da vida. Não. Deus é claro em dizer o que é que leva o povo à destruição. A falta de conhecimento. Aqui está o primeiro ponto que eu e você devemos atentar. A falta de conhecimento pode destruir uma pessoa. E o que eu acho fabuloso disso é que isso aqui está tratando de coisas espirituais, mas também serve para questões humanas. Porque é que tem muito político, e muito político aqui no Brasil, que só fala de educação quando chega a época de campanha, como essa que a gente está vivendo agora. Aliás, uma das bandeiras que serão mais discutidas será a educação. Mas na prática isso não acontece. Por quê? Quanto mais o povo é educado, menos o povo é manipulado. Quanto mais o povo é educado, menos o povo é enganado. Então perceba que a falta de conhecimento, eu me atrevo a dizer que destrói o homem, tanto na esfera humana, quanto na esfera espiritual. Uma pessoa que não lê, uma pessoa que não procura saber de nada do que acontece ao seu redor, é uma pessoa fadada ao engano, à destruição. Veja como a Bíblia é um compêndio de sabedoria, porque, repito, isso aqui serve tanto para as questões espirituais quanto para as questões humanas. É por isso que tem muita gente por aí falando o que não sabe, querendo discutir o que não conhece, opinando sobre aquilo que não tem certeza. Eu já falei para vocês aqui que boa parte do nosso povo gosta de quê? E não sou eu que afirmo isso, são pesquisas. Boa parte do nosso povo gosta de quê? De novela.
gosta de programas como esses que tem por aí, onde se coloca um bando de gente desocupada dentro de uma casa e o povo fica em casa dizendo: eita rapaz, tal dia fulano vai sair, tal dia fulano vai para o paredão. Aí eu pergunto a você, isso acrescenta o que na tua vida? Nada. Absolutamente nada. Então nós precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento muda tudo. O conhecimento joga luz na escuridão da ignorância. Mas hoje eu não quero tratar dessa questão humana, não. Estamos aqui para tratar de questões espirituais. Eu dei só um exemplo de como a falta de conhecimento interfere tanto na esfera humana quanto na esfera espiritual. Então, já ficou claro para você, em primeiro lugar, como é importante a busca pelo conhecimento. Agora, vamos para um segundo ponto aqui que é muito importante. Quando a gente fala de conhecimento, preste muita atenção nisso aqui. Ontem eu estava em casa, agora pela madrugada, pesquisando no hebraico. Que conhecimento é esse? Porque essa expressão de Deus é muito forte na boca do profeta Oséias. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí eu fui lá, na etimologia da palavra, eu fui lá no hebraico, na raiz dessa expressão, e é curioso que quando você estuda sobre isso, você vai ver que a palavra, a expressão conhecimento do hebraico, ela tem uma amplitude, uma dimensão muito grande de significado, de sentido. Por exemplo, quando o texto fala aqui de a falta de conhecimento, em algumas traduções diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento aqui é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus. Esse conhecimento aqui é muito mais do que você abrir a Bíblia. Porque muitas vezes a gente pensa que essa falta de conhecimento é só porque o sujeito não consegue memorizar muita coisa da palavra de Deus. Olha, meu irmão, você não lê Bíblia, você não procura ler a palavra, memorizar a palavra, e essa falta de conhecimento vai destruir você. Não. Esse conhecimento também significa esse poder de cognição, de ler, de pensar, de refletir, de analisar, mas também, como eu falei para vocês, que a expressão conhecimento ela é muito ampla no hebraico. Sabe o que é que ela significa? Sabe o que é que essa palavra conhecimento também tem a ver? Com a questão de intimidade. Olha que coisa interessante. Esse conhecimento aqui não tem só a ver com o ler a palavra, o conhecer a palavra. Tem gente que diz: olha, eu conheço vários versículos de cor e salteado, eu tenho uma memória boa. Não, mas esse termo conhecimento do hebraico, ele também traduz, ele também servia para indicar um relacionamento íntimo entre marido e mulher. Por exemplo, quando você abre Gênesis capítulo 4, o que é que diz Gênesis capítulo 4? E conheceu Adão a Eva, e eles geraram um filho. Perceba, esse conhecer Adão a Eva, não é conhecer de: olá, tudo bem, Eva? Qual é o seu nome? Hein? Não, não é um conhecimento de viver, de coleguismo, de transitar com uma pessoa, de esbarrar com a pessoa, não. Quando a expressão ali em Gênesis 4 diz: e conheceu Adão a Eva, está falando ali de um ato sexual, de intimidade. Então a palavra conhecimento de Oséias 4 também tem esse sentido. Não só o sentido cognitivo, de ler a palavra, de comer a palavra, de se alimentar da palavra, de refletir sobre a palavra, mas também de ter intimidade com Deus. Está ficando claro para você? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que conhecem a palavra. Eu conheço aí pastores
falsos profetas travestidos de pastores que conhecem a palavra com muita profundidade. Conhece o hebraico, o grego, as línguas originais da Bíblia. Você escuta um sermão dele, você diz, rapaz, é muito conhecimento. Não só conhecimento da palavra, mas conhece da psicologia, da filosofia, da sociologia. Tem um conhecimento aprofundado, não só teológico, mas de outras matérias que tratam das questões humanas. Mas a gente percebe que ele não tem a intimidade que a expressão conhecimento também exige da gente. Intimidade. É isso que Deus está querendo dizer ao povo também. Por quê? Porque ler por ler, você sabe que tem ateu por aí que conhece mais a Bíblia do que muito crente. Eu, por exemplo, já vi um político corrupto falar da Bíblia que muitos pastores não chegavam nem na sola do pé dele. Eu já fui pregar aí num ambiente e antes que me passassem a palavra, deram a palavra a um político. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu vi gente no recinto dando glória a Deus com o que ele falou dentro da Bíblia. Ele sabia o significado do nome dele em hebraico. Rapaz, ele fez ali um sermão que se eu não fosse crente eu levantava a mão querendo aceitar Jesus de novo. Um político envolvido em corrupção. Mas isso não significa dizer que esse conhecimento que ele tem seja conhecimento de Deus, não. Ele tem um conhecimento da palavra, ele tem um conhecimento da letra. É preciso ter o conhecimento da intimidade, do relacionamento. É isso que importa. Tem muita gente por aí que tem muita informação. Está faltando ter relacionamento. Informação é bom, acrescenta no conhecimento, mas mais importante do que isso é ter relacionamento. E o que muita gente tem por aí é conhecimento, está faltando ter relacionamento. Então, quando a palavra diz o meu povo perece por falta de conhecimento, ela está falando aqui de uma forma mais profunda de relacionamento com Deus. Porque venhamos e convenhamos, você sabe que tem muita gente por aí que conhece a Bíblia. Tem ou não tem? Tem. Tem muita gente que conhece a Bíblia, amigo. Você está por fora. Como eu falei para vocês, tem até ateu. Uma vez eu vi um debate numa TV aí da Europa entre um muçulmano e um cristão. E eu fiquei impressionado com a capacidade que o muçulmano tinha de falar da Bíblia. Textos que ele tinha gravado na memória da palavra de Deus. Você entendeu ou não? O cara não só leu o Alcorão, como leu a Bíblia e memorizou muita coisa dela. Só que isso não significa nada, porque na cabeça dele, Maomé ainda é maior do que Jesus. Então ele tem o conhecimento, está faltando o quê? Ter o relacionamento. Porque a letra mata. É ou não é? Mas o conhecimento, a intimidade com Deus, meu amigo, é outra história, é outro nível. Então já aprendemos aqui duas coisas importantes. Não é o diabo que destrói o povo de Deus. Não é as lutas e adversidades que destrói o povo. O que é que destrói o povo? A falta de conhecimento. O meu povo perece porque falta de conhecimento. E repito, esse conhecimento aqui é cognitivo, é aprendizado, é pedagogia, mas também é intimidade. Porque não adianta nada conhecimento sem relacionamento. Foi a segunda coisa que a gente aprendeu. E como eu disse a vocês, a expressão conhecimento aqui no hebraico traduz também, tem essa amplitude, essa dimensão, para indicar um relacionamento íntimo entre marido e mulher. No seu bojo de significados, essa palavra também tem esse significado, tem essa tradução de relacionamento, de intimidade entre um homem e uma mulher.
É por isso que, repito, em muitas passagens da Bíblia você vai ouvir: e Abraão conheceu a Sara. Essa expressão conhecer ali é a intimidade. Foram para a cama, fizeram, sexo. E Adão conheceu Eva, se relacionaram sexualmente, Então já deu para você perceber que não é só o conhecer, é ter intimidade. Agora, esse texto aqui também de Oséias 4 e 6 fala de algo ainda mais complicado. Porque aqui o texto fala de duas categorias de pessoas que foram destruídas, que estão sendo destruídas pela falta de conhecimento. Não é só o povo, não. Quando você lê todo o texto de Oséias, quando você faz aquilo que na teologia nós conhecemos como a exegese, é você ler o texto olhando para o contexto, aí você percebe que aqui Deus não está só tratando do povo. Aliás, a reprimenda de Deus aqui é mais nos sacerdotes do que no povo. A chamada de atenção de Deus aqui, o chacoalhar de Deus é no povo, mas é mais ainda nos sacerdotes. Veja, vamos ler comigo, Oséias 4 e 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Aqui é Deus falando direto com o povo, dizendo: olha, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Já que vocês me rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Agora veja o que é que Deus vai falar acerca dos sacerdotes. No mesmo versículo 6. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mas eles pecaram contra mim. Trocaram a glória por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Olha que coisa terrível. Essa profecia foi dada ao povo ali em meados de 780 a.C. Então, o que é que se vê ali naquele contexto? É um povo corrompido, é um povo vivendo num pecado igual às nações pagãs que ladeavam, que cercavam Israel, e os sacerdotes, que eram os homens que tinham o compromisso com Deus de ensinar a lei, de chacoalhar o povo, de chamar o povo na grande para obedecer a Deus, eles se corromperam também. Então essa chamada de atenção de Deus aqui não é só no povo, é nos sacerdotes. E deixa eu trazer isso aqui para o nosso tempo. No nosso tempo, irmãos, não é diferente. No nosso tempo não é diferente. Hoje a gente vê o povo preguiçoso. Mas, irmão Ibe, preguiçoso. É um povo que não gosta de ler a palavra e buscar o conhecimento com profundidade acerca de Deus. Não. É um povo que vive atrás de oba-oba. Oba-oba. É um povo que não conhece a Bíblia, não conhece a palavra do Deus que serve. E ora, se não conhece a palavra do Deus que diz que serve, imagina o próprio Deus. Porque como eu disse para vocês, e eu vou bater nisso até o final da crônica, quando Oséias diz, aqui na palavra, o meu povo perece, Deus na boca de Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento, repito mais uma vez, tem a ver com o conhecimento da palavra, mas acima de tudo tem a ver com o conhecimento de Deus. E a gente hoje não é diferente. A gente olha para o povo, irmãos, a gente vê o povo aí vivendo uma vida medíocre. É um povo que não lê Bíblia. É um povo que anda com garrafa d'água para cima e para baixo. É um povo que anda para baixo e para cima com rosa ungida. É um povo que anda para baixo e para cima com tijolo ungido. É um povo que anda para baixo e para cima com azeite da terra de Israel. Mas a gente não vê esse povo com a Bíblia na mão. A gente não vê esse povo lendo, alimentando sua alma com alimento sólido. Mas também
Os sacerdotes serão chamados à atenção de Deus, porque eles eram para estar ensinando a esse mesmo povo as verdades do Evangelho, mas não querem, pelo contrário, como os sacerdotes de Israel estão vivendo da miséria do povo, arrancando a lã da ovelha. Basta você ligar sua televisão, basta você ver na internet o que é que está acontecendo por aí. Você diz, não, isso é tudo menos evangelho. É tudo menos evangelho. É triste, é lamentável falar sobre isso, mas é a verdade. Gente que anda arrancando até o couro, até os ossos da ovelha. Gente que anda pedindo os bens das ovelhas. Olha, quando morrer, passe seus bens todinhos aqui para a igreja. É assim, meu irmão. Se puder, arranca até a peruca do cara. Se ele souber que tu usa peruca, ele arranca até tua peruca. Tá percebendo? Eu falei para vocês aqui, eu acho que foi aqui no rádio, que eu estou lendo um livro sobre a história da igreja. E é interessante como só muda a época. Só muda o tempo. Mas os problemas são os mesmos. Os falsos profetas, os falsos ensinos, a ganância. Você vê que a Bíblia fala muito. Você vê que quando Paulo fala sobre a ordenação de obreiros, Paulo vai falar, olha, que não seja ganancioso, porque lá no primeiro século da era cristã, já tinha gente tirando proveito do povo. Naquela época, já tinha gente tirando proveito do povo. Imagina hoje. Imagina hoje. E tem muitos sacerdotes por aí, ó, que estão nesse mesmo enquadramento dos sacerdotes, que Deus olha para eles e diz assim, vocês ignoraram a minha lei, eu vou ignorar vocês. Eles conhecem a palavra, conhecem a verdade, mas o que eles querem não é que essa verdade seja dita, eles querem é arrancar a pele, a gordura, o couro, os ossos da ovelha. É isso que eles querem. Veja o versículo 7 de Oséias 4. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por atos, por algo vergonhoso. O versículo 8 diz, eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. O versículo 9 diz, portanto castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Você já pensou, não? Deus aqui cobra do povo. Olha, vocês foram destruídos por falta do conhecimento. Mas ele cobra também dos sacerdotes. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante que eu quero dizer aqui hoje. Por que é importante demais? Preste atenção nisso que eu vou dizer. Por que é importante demais você se alimentar de comida saudável, comida boa? Porque muitas vezes o sacerdote se corrompeu, mas você não. Eu já falei para vocês que eu tenho, desde a minha infância, eu sempre gostei de ler a Bíblia, sempre gostei de estudar a palavra, que eu falei tenho, mas eu tinha algumas referências no meio cristão. Homens, né? Que a gente olha para eles na caminhada e diz, rapaz, esse camarada tem muita coisa de Deus. Eu vou beber aqui dessa fonte também. Só que pelo fato de gostar de me aprofundar na palavra, gostar de ter intimidade com Deus, de procurar viver uma vida observando o que diz a palavra, a gente começa a ter uma percepção aguçada, um olhar aguçado sobre as coisas espirituais. Por exemplo, ainda na minha adolescência, eu comecei a perceber que essas fontes que eu bebia da água, quando eu falo fontes, são pessoas, líderes, estavam entrando por caminhos tortuosos. Sacerdotes que estavam pecando. Eu disse, opa, isso eu adolescente ainda, hein? Adolescente. Não foi eu com a idade que estou hoje, né? Eu adolescente já comecei a
Sepa, isso aqui tá errado. Esse camarada é muito bom, leio muita coisa dele, assisto muita coisa dele, mas ele aqui, ó, ele aqui tá correndo fora do quadrado. Isso aqui não tá na palavra, não. Não, nisso aqui eu não vou com ele, não. Isso aqui tá errado. Isso aqui ele tá falando fora das 4 linhas da palavra. Você entendeu, não? Isso eu, adolescente. Agora, por que isso? Sempre fui um apaixonado pela palavra. Sempre gostei de ler a palavra. E eu me recordo que uma boa parte da minha vida, sabe qual era o meu pedido na oração? E até hoje continua sendo: Deus, me capacite na tua palavra. Deus, ilumina minha mente com a tua palavra. Deus, eu sou um apaixonado pela tua palavra. Me ensina, me capacite na tua palavra. E Deus tem feito isso a cada dia. Agora você imagina se eu não gostasse da palavra, se eu não amasse a palavra. Eu seria uma presa fácil, como muita gente está sendo. Você vê que na igreja hoje, tem gente que dá uma tossida. Está lá no púlpito, de repente ele começou a tossir, já tem gente dando amém. É incrível. As pessoas dizem aleluia e amém na igreja por tudo. As pessoas não avaliam. Não são crentes bereanos, que Paulo vai chamá-los de mais nobres do que os crentes de Tessalônica. A gente vê cada absurdo. Um dia desse eu estava vendo aí um pastor muito famoso, é até deputado, pregando numa igreja lotada, púlpito lotado, e o camarada querendo argumentar que Jesus era rico porque tinha uma casa de praia em Cafarnaum. E ele chegou ao ponto de dizer uma loucura que não encontra-se em lugar nenhum. Olha, é o seguinte, sabe por que Jesus era rico, camarada? Porque José, quando estava vivo, levava quase 1 ano para fazer uma mesinha com 4 cadeiras. Mas aí, José morreu. O cara foi lá comprar essa mesma mesa com 4 cadeiras. Quem foi que assumiu a marcenaria? Jesus. E aí o cara dizia: Jesus, eu quero uma mesa de 4 cadeiras. Qual é o prazo de entrega? Jesus dizia: venha buscar amanhã. Amanhã está pronto. E aí, camarada, quando o cara saía, Jesus gritava: apareça a mesa, apareça as cadeiras. E aparecia. E a igreja todinha: ô glória, aleluia, fala papai o quê? Que fala papai coisa nenhuma. Onde é que está isso na Bíblia? E um fica glória a Deus, aleluia. Meu irmão, acaba com esse negócio. Procura ler a palavra, procura ter intimidade com Deus, procura estudar, procura se relacionar com Ele. Conhecimento nos leva à vida, a falta dele nos leva à morte. E a pior morte, meu irmão, é a morte quando você morre de forma ignorante. Você morreu sem saber nem porquê. Tá entendendo, não? Então procure ler a Bíblia, procure dizer: Senhor, eu quero ler, mas eu quero ter também a intimidade pela tua palavra. Eu quero conhecer mais e prosseguir em te conhecer. Eu não quero só ficar com águas ali nos artelhos, não. Eu quero ter profundidade com o Senhor para aprender a identificar essas coisas. E o que eu vou dizer aqui é brabo, o que eu vou dizer aqui é sério, como diz aí os canelas de fogo. O que eu vou dizer aqui é forte, é duro, mas é necessário dizer. Talvez um dos povos mais fáceis de se enganar seja o povo evangélico, porque acredita em qualquer conversa, acredita em qualquer história. Porque falta de conhecimento leva você a acreditar em qualquer coisa, meu irmão. Em qualquer balela que você escuta. Até uma profecia que você recebe, você tem liberdade para prová-la. João vai dizer isso lá na sua primeira carta, no capítulo 4. Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Mas a falta de conhecimento leva o povo o quê? A chorar. Tá cheio de falso profeta por aí. Cheio de falso profeta. Eu já contei histórias aqui. Uma vez eu fui fazer uma cerimônia de casamento e eu estava lá no altar esperando o casal, né? Aí chegou uma senhora lá.
Quando ela chegou, a recepção lá, onde estava sendo feito o casamento, já estava cheia de gente. Quando aquela mulher entrou, aí um grupo de irmãs chegou para Ruth e disse, chegou a máquina de Xerox. Aí Ruth disse, oxe, máquina de Xerox é aquela irmã ali, ó. Ela bate o olho, aliás, não é Xerox, perdão, é raio-x. Xerox é para tirar cópia. Ela estava em outro nível, né? Ela estava em outro nível. Ela estava no nível de um apóstolo que eu conheço por aqui, né? Um apóstolo que eu conheço. Estava em outro nível. No nível de raio-x. Aí Ruth na mesa ali com as irmãs, né? 5, 6 irmãs. Quando bateram o olho nela, o comentário foi, chegou raio-x. Aí Ruth disse, raio-x? Quem é raio-x? É alguém que trabalha no hospital? Não, é aquela irmã ali, irmã Ruth. Aquela mulher, quando bate o olho numa pessoa, Deus revela dos pés à cabeça. Aí lá vem ela para cima de quem? Logo de quem? De Ruth. Quando chegou lá, sentou na mesa, olhou para Ruth, mulher, eis que eu te digo, tu estás sofrendo, mas eu vou pegar o homem. Eu vou pegar ele, vou torcer, vou amassar, eu vou apertar. Ele está te maltratando, mas eu vou pegar ele, ele vai chegar aqui chorando. Ele vai vir na moinha, mulher, mas ele chega. Eu vou trazer ele, olha, vou apertar, vou levar ele pro leito. E eu lá, todo bonitão, de paletó, gravata, esperando só a noiva, já de olho no bolo, doido para comer aquele bolo, né? E a mulher, o raio-x quebrado. O raio-x quebrado, entregando o recado logo a quem? A Ruth. Tu crê? Ruth diz, creio nada, no meio de todo mundo. Crê não, mulher? Diz, creio nada, vaso, creio não, tua conversa tá muito furada. Rapaz, você é muito ousada. Aí Ruth disse, não sou ousada não. A senhora sabe quem é aquele irmão que está ali em pé, esperando o casal? Sei não. É meu marido. É crente desde criança. Meu amigo, foi mesmo que jogar, não foi água, foi gelo em cima do raio-x quebrado. Entendeu não? As pessoas têm que entender que a falta de conhecimento leva as pessoas a acreditarem nessas baboseiras. Se você não tiver o conhecimento da palavra, meu amigo, já começa o chororô. Ai, Jesus do céu, ai meu Deus, ai fala, Jesus. Pronto, e se pegar tu chorando, já pegou na veia. Eu respeito, tem muita gente que Deus usa para mim. Mas enquanto ele está sendo usado, eu estou aqui dentro dizendo, Senhor, se for o Senhor vai falar de coisas da minha intimidade, porque Deus me conhece por fora e por dentro. Respeito por educação, escuto. Muitas vezes o que está sendo dito ali não tem nada a ver comigo, eu não estou passando por nada daquilo, mas já diz um ditado que quem tem vergonha não faz vergonha, né? A gente respeita. Agora, quando vem falar de coisas como Ruth ouviu, aí a gente diz, ô irmão, pera aí, tu tá passando do limite. Aí já é falsa profecia ao quadrado, eu faria a mesma coisa. Tem coisas que a gente escuta porque a gente vê ali que é sabe, é um arriscado, é uma jogada, mas não entra em muita coisa, né? Então, você tem que ter essa percepção que a Bíblia, o conhecimento de Deus te dá e me dá. Então, isso é muito importante. É por isso que o povo é destruído por falta desse conhecimento. E repito, é o conhecimento da palavra e mais ainda o conhecimento de Deus. Como eu disse lá no começo da crônica, esse conhecimento tem a ver com a palavra, mas tem a ver com a intimidade. Como eu disse, a expressão conhecimento no hebraico ela é muito ampla de sentidos. E nessa dimensão, nessa amplitude de sentidos, também tem a ver a intimidade. Então é muito importante que você aprenda, irmão Ibe. E como é que eu posso ter essa intimidade com Deus? É simples. Em primeiro lugar, meditando na sua palavra. Mas não é aquela leitura como você lê a revista Veja, a Isto É, a Época, a Oeste. Não. É você ler, meditar, parar, dizer, Senhor, que palavra poderosa. Eu preciso viver isso, aplicar essa palavra na sua vida, porque ler e não viver é mesmo que está lendo outro livro. E a Bíblia se difere de tudo que já foi escrito no mundo, porque a Bíblia é eficaz, é a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus não promove só emoção, ela promove restauração. Você chora,
mas você se arrepende. Você chora, mas você muda. Porque aquilo não é um conto do vigário, não é um livro de ficção científica, não. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então essa palavra, preste atenção nisso aqui, ela precisa ser lida, mas ela precisa ser aplicada. Quantos testemunhos eu não recebo todo dia aqui? Seja pelo WhatsApp da rádio, seja pelo canal do YouTube, seja no meu WhatsApp pessoal, pessoas dizendo: irmão Ibe, muita coisa está mudando na minha vida. Eu não perco aquela crônica por nada. Mas não sou eu, é a palavra. E essa mudança eu faço questão de dizer para todas elas, é a palavra que você está ouvindo, está descendo para o coração e você está aplicando na sua vida. Porque não basta só ouvir, tem que descer para o coração e tem que se transformar em atitude. Aí tu vai ver as coisas melhorar, aí tu vai ver as coisas mudar na tua vida. Aí você começa a ter a intimidade, fome de Deus, aí você começa a orar, aí você começa a ler a palavra, aí você começa a sentir a necessidade, passa a ser uma necessidade. Como a gente tem necessidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Você não quer ficar mais um dia sem orar, sem ler a palavra, e aí essa palavra vai te levando a ter intimidade com Deus. Aí tu não é destruído por ninguém. Ninguém consegue te destruir, porque você está tendo o conhecimento de Deus. Entendeu ou não? Até para identificar os falsos apóstolos e sacerdotes. Você vê, Deus está dizendo aqui que vai corrigir o povo e vai corrigir os sacerdotes. Entendeu ou não? Então isso é muito importante, porque a verdade, ela não só me traz conhecimento, como ela me liberta. O que é que diz João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará. Então é preciso que você entenda que quando eu leio a palavra, eu sou liberto de muitas coisas. Eu sou liberto do pecado, eu sou liberto das rusgas que eu carrego, eu sou liberto das decepções, eu sou liberto da falta de perdão, eu sou liberto de muita coisa. Então é preciso que você busque esse conhecimento, para que você não seja levado. E olha, se tem uma das coisas que mais me dá arrepio, e eu quero terminar com isso aqui hoje, a crônica, daquilo que Jesus fala no sermão profético de Mateus 24, eu já disse isso aqui, não é os acontecimentos físicos que o mundo vai assistir acerca da volta de Cristo, não, que nós já estamos vendo. Você está pensando que o que mais me assusta é terremoto? Não. Você está pensando que o que mais me assusta é a pandemia e outras que virão por aí, como já estão surgindo? Não. Você pensa que o que mais me assusta é esses problemas relacionados à fome? Também não. Sabe o que é que mais me assusta? Os falsos ensinos, os falsos profetas, porque a Bíblia fala que, se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Isso aqui é sério, meu irmão. Se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Tu faz ideia do que é isso, não? O poder de persuasão deles. Eles terão a ótima retórica. Eles terão a homilética apurada, eles terão a teologia na ponta da língua. Eles terão todos os elementos que será preciso para enganar o povo. E se você não tiver esse discernimento que a palavra nos dá, que essa intimidade que o conhecimento nos proporciona, eu e você seremos presas fáceis. Quando Jesus disse, se possível for, enganaria até os escolhidos, digo, meu Deus do céu, vai sobrar pouca gente. Não vai sobrar quase ninguém. Porque eles terão a capacidade de, se possível for, enganar até os escolhidos. Então, meu irmão, procure conhecimento da palavra. Não viva por aí, querendo fazer da Bíblia o seu horóscopo. Ah, vou ligar para a Rádio Maranata, ainda bem que aqui o diretor tirou as caixinhas de promessa.
É. Porque se tinha uma coisa que eu via em rádio, era caixinha de promessa. Era rádio evangélica, rádio não evangélica. Eu já trabalhei até em rádio não evangélica que tinha caixinha de promessa. Que crente gosta dessas coisas, viu? É. Irmão, tira um versículo aí pra mim. Eu não estou dizendo que não seja, né? Não seja necessário você pedir um versículo. É necessário, qual é o problema? Eu estou aqui sempre disposto a dar um versículo. Agora que isso não vire, como eu já disse outras vezes aqui, uma prática constante sua e minha. A vida inteira, me dá um versículo. Me dá um versículo. Ora por mim. Ora por mim. Me dá um versículo. Não, meu irmão. Tenha tempo para ler a palavra. Ah, eu vou na casa de irmã Joaquina. Ah, já fosse na casa de Manuel ali da Canela de Fogo. Não, meu irmão, acabe com isso. Deus fala com você através da palavra. Acabe com esse negócio. Procure conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, é o que diz a palavra dele. Prosseguir, fala de continuidade. Entendeu não? Não fique só achando que, não, isso aqui tá bom não. Procure conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Eu quanto mais leio Bíblia, mais a minha alma ferve por Bíblia. Quanto mais eu oro, mais eu sinto necessidade. Eu não vou mentir aqui para você, não vou ser hipócrita aqui com você. Já teve época na minha jornada cristã de eu querer orar só 2, 3 minutos, 5 minutos. E Deus começou a dizer, Ibe, ora mais, busca mais. Hoje eu sinto necessidade de orar. Tem dias que eu dobro o meu joelho, me levanto, quando eu olho para o relógio, glória a Deus, orei hoje 1 hora. Eu que não orava 5 minutos. Entendeu não? Ah, rapaz, hoje eu li 6, 7, 10 capítulos da Bíblia. E eu digo a Deus, Senhor, aumente esse desejo no meu coração. Eu quero ter mais fome de Ti. Eu quero Te conhecer mais. A água está ali nos artelhos. Eu não quero só água aqui nos joelhos, na cintura. Eu quero é mergulhar nesse rio. Eu quero é ter mais intimidade. E isso é muito importante. Entendeu não? É por isso que tem muita gente por aí sendo enganada, sendo ludibriada. É o velho ditado da Maria vai com as outras. Não, meu irmão. Procure ler a palavra, procure conhecer a Deus. Porque os dias são maus e não pense que daqui para frente vai melhorar, não. Irmão Ibe, é escândalo aqui e ali. Ah, você não viu nada. Você não viu nada. O que tem de escândalo por aí, tu não faz ideia. O que tem de gente por aí safado, se escondendo atrás de uma Bíblia, atrás de um púlpito, tu não faz ideia. Tu não faz ideia. Já desse aí eu conversei com um levita, que sabe o que ele veio dizer a mim? Irmão Ibe, eu fui cantar aí num estado, sabe o que o líder espiritual daquela igreja me disse? Não. Foi que ele te disse, rapaz, ó, tem uma irmãzinha aqui da igreja, eu posso deixar ela no mesmo hotel que você tá. Aí tu já chega, né? Olha aí, uma oportunidade boa pra tu. Ele disse, irmão Ibe, o cara tava marcando um encontro, eu casado, para ter um encontro com a mulher num hotel. O apóstolo da igreja. Tu já pensasse, não? Eu disse, como é ele? Ah, rapaz, esse camarada, ele entrega recado. Ele é bom de Bíblia. O cara é bom de Bíblia. O cara, mas marcando encontro, meu irmão. Por camarada ter um caso, o cara casado com uma mulher dentro de um hotel. Tu já pensou, não? Agora um sujeito desse em cima do púlpito, pregando. E o povo embaixo dizendo amém. Então você tem que estudar a palavra, você tem que procurar ter intimidade. Senhor, me dá o dom do discernimento. Eu quero ter o dom, Senhor, do discernimento. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Os dias são difíceis, os dias são cruéis e eu preciso ter esse conhecimento de ti. Eu quero conhecer-te e prosseguir em te conhecer, ter mais intimidade contigo, buscar mais conhecimento da tua palavra. Porque eles estão por aí à solta, viu? Estão por aí à solta, como se nada tivesse acontecendo. O compromisso deles não é com Deus e sua palavra, não. É com a barriga deles, com o ventre deles. Tá preocupado com ninguém? Camarada que não tem medo do inferno, tem medo de quê? Entendeu, não? Camarada que não tem medo de Satanás e do inferno, ele vai ter medo de quê? Então, meu irmão, você tem que entender isso e praticar isso na sua vida. Senhor, eu vou estudar mais a tua palavra. Senhor, comece a fazer isso. E você vai ver que a tua alma vai clamar
pela palavra. Começa a fazer isso e tu vai ver. Começa a orar. Ora 5 minutos hoje para tu ver se amanhã tu só quer orar 5, tu quer orar 10. Ora 10, daqui um pouco tu tá orando 20. Daqui a pouco tu fecha a porta do quarto e diz, olha, ninguém me interrompa que agora eu quero orar, viu? Eu vou orar. Entendeu não? Começa a ler um capítulo. Ah, irmão, é muita coisa. Então começa a ler 3 versículos. 3 versículos. Para tu ver se amanhã tu não tem mais vontade. Mais vontade. Daqui a pouco tu tá ouvindo a voz de Deus falando no teu ouvido. Isso é muito importante, meu irmão. Amém? Vamos levar isso a sério, viu? Vamos orar? Pai, aqui estamos em tua palavra. Aqui estamos, Senhor, perdão, em tua presença. Aprendendo, Senhor, da tua palavra. A ter mais conhecimento, mas não é só da letra. É conhecimento de ti, é ter mais intimidade contigo, Pai. Me ajude, Senhor, que eu possa aplicar isso na minha vida a cada dia. Que meu irmão, minha irmã também possa viver, experimentar isso, Pai. Que a gente possa ter esse interesse em te conhecer e prosseguir em te conhecer. Porque é isso que nos ensina a tua palavra. Visita cada um dos teus filhos nesta manhã. É a nossa oração, Pai. Em o nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra, que é viva e eficaz. Nos ensina, Senhor, a cada dia através dela. É a nossa oração em o nome de Jesus. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm. Você ouviu mais uma Crônica da Manhã.